Salve, salve, universo narrado. Meu nome é Felipe Bisoli e eu tô aqui hoje para discutir com você qual que é a física por trás do loop, esse movimento aí que tá rolando, ó. Cara, vai, me conta aí, velho, como que é possível uma parada dessa acontecer, né? O cara tá lá de cabeça para baixo e não cair e conseguir de fato completar uma volta. É isso que a gente vai estudar no maior detalhe aqui hoje e só tem uma garantia nesse vídeo. Se você ficar até o final, você sai mais inteligente do que você entrou. Depois me conta se de fato isso não foi cumprido. Presta atenção aí, cara. A gente quer estudar a física do loop, então. Desse movimento em que o Sonic tá lá, correndo, entra aqui nessa circunferência, completa um loop e sai fora. O maior problema que aparece aqui, cara, é o seguinte. Você olha pra isso aqui e fala, cara, isso aqui tá um pouco estranho porque existe uma força lá no ponto mais alto que tá puxando ele para baixo, que chama o peso. Na verdade, essa força existe sempre, né? O tempo inteiro aqui, ó, esse cara tá sendo puxado para baixo, puxado em direção ao centro da Terra, né? Ou puxado em direção ao chão, e essa força que puxa ele para baixo é o peso, beleza? Mas surge um problema meio complicado, é aqui, cara, no ponto mais alto. Você fala, velho, o cara tá de cabeça para baixo. Tem uma força que tá puxando ele em direção ao chão e o cara simplesmente não cai, ele continua o movimento. O que tem que acontecer para esse negócio dar certo? Parece muito esquisito, né, no primeiro momento. Parece que, cara, como que isso aqui funciona? Parece que meio que viola as leis da física. Mas, na verdade, isso parece muito com um problema que tem muito a ver com a gente, cara. Tem muito a ver com a galáxia, o sistema solar, o planeta Terra. Que problema é esse? É esse aqui, cara. É o movimento de rotação, de translação da Terra em torno do Sol. Não é isso? A Terra tá lá girando em torno do Sol. Alguém um dia te contou que existe uma tal de gravidade, que é uma força de atração que mantém a Terra em órbita em torno do Sol. E, cara, peraí, se a gravidade é uma força de atração, tá aqui, ó, FG, força gravitacional. Isso significa que a Terra também está sendo atraída em direção ao centro do Sol. Do mesmo jeito que o Sonic, no ponto mais alto lá do seu loop, está sendo atraído em direção ao chão. Então a pergunta de por que esse cara não cai lá em cima é mais ou menos que a mesma pergunta de por que a Terra não cai no Sol, se o tempo inteiro existe uma força aqui, ó, que está puxando a Terra em direção ao Sol. Como assim ela não cai? Na verdade, o que eu quero te mostrar aqui é que ela cai, mas existe um certo equilíbrio entre a velocidade dela e essa tendência de queda que casa perfeitamente para dar esse movimento orbital. É isso que eu quero te mostrar aqui. Então, a mesma gravidade que faz os objetos caírem, ela também possibilita que os objetos estejam em órbita. Na verdade, o que a gente vai ver é que esse movimento do Sonic aqui, qualquer movimento curvilíneo de modo geral, de algum jeito a gente pode interpretar ele como sim uma queda, como a gente vai ver. Então vamos começar estudando esse aqui, que é um problema até mais complexo, e se você entender de fato por que a Terra consegue estar nessa órbita estável sem cair no Sol, ou melhor, caindo no Sol, como a gente vai ver, mas sempre caindo tanto o suficiente para que ela consiga estar de forma estável na órbita, você vai entender por que o Sonic consegue fazer o que ele consegue fazer. Beleza? Então tá, qual que é a parada então? Temos esses dois problemas que parecem ser bem análogos, dois objetos que parecem que tem que cair em direção ao centro, mas não caem, eles continuam naquela órbita, naquele movimento circular. Bom, qual que é a ideia? Primeira coisa aqui, a gente vai ter que revisitar de leve aqui a mecânica clássica, né? As leis de Newton. Primeira lei de Newton, que diz que um corpo que está em movimento retilíneo uniforme, ele permanece em tal estado de movimento, a menos que uma força se manifeste para alterar o seu estado. Ou seja, cara, eu não preciso de ter força para manter um cara em MRU. É um movimento que a gente chama de inercial. É um movimento que acontece na ausência de forças, tá bom? Então a inércia é isso, é a tendência que um corpo tem de permanecer num estado de movimento. O MRU é um movimento inercial, é um movimento que não precisa de força. Então, se eu tenho aqui uma bolinha com uma certa velocidade v, beleza? Andando em linha reta, ela permanece ali andando com a mesma velocidade, na mesma direção e sentido, em linha reta ali, desde que nenhuma força apareça para alterar o estado de movimento dela. Então, esse é um movimento inercial, é um movimento que acontece naturalmente, cara, você não precisa de força para manter ele. Mas e se aparecer uma força? Ah, tá, se aparecer uma força aqui, ela vai modificar esse movimento. Tipo, se tivesse gravidade aqui, o que ia acontecer? Essa trajetória ia ser assim, o cara ia começar a cair enquanto ele se movimenta para a direita. Então as forças, elas alteram o estado de movimento de um cara. Então, por exemplo, vamos falar aqui então da força gravitacional. Imagina que eu tenho aqui uma bolinha, essa bolinha é o planeta Terra, ela tem uma certa velocidade. Então essa velocidade representa uma tendência dela de se deslocar naquela direção. É ou não é? Enfim, é um movimento meio que inercial, ela tem uma certa velocidade, se não tivesse força alguma,
o que ele vai fazer? Cara, ele vai ficar andando em linha reta numa boa. Porém, tem força aqui. Que força que é? É a força gravitacional. Então você pode imaginar que o movimento dela vai ser a composição dessas duas coisas. Da tendência de movimento dela, ao longo do vetor velocidade, de se movimentar em linha reta, porém, esse movimento, que seria em linha reta, um movimento inercial, vai ser afetado pela gravidade. E essa gravidade, ela faz o quê, cara? Ela puxa essa bolinha, ela puxa a Terra em direção ao quê? Em direção ao centro do Sol. E se esse puxão for o suficiente para fazer a Terra cair aqui, o que vai acontecer? Pô, ela caiu exatamente aqui, ó, de volta na circunferência, nessa órbita circular. O que a gente vai ver é que, de fato, essa órbita, então, ela é um movimento de um cara que está caindo. É um movimento de um cara que tenta escapar para onde aponta a velocidade dele, ele tende a se mover naquela direção, inércia, beleza? Porém, ele é puxado em direção ao centro, ele cai, a gravidade puxa ele em direção ao Sol, mas puxa de um tanto suficiente, não para ele colidir no Sol, mas para ele cair exatamente nessa órbita. E aí a coisa continua. Vamos lá. De novo, o cara está aqui, a velocidade dele é tangente à trajetória, então a velocidade dele está apontando para cá. Então ele tende a vir para essa direção, teoricamente era para ele estar aqui. Ele andaria como? Ele andaria em linha reta se não tivesse nenhuma força atuando. Porém, tem força atuando e essa força é a força gravitacional que aponta lá para o centro da Terra. Então a gravidade pega, puxa ele e faz ele cair aonde? Faz ele cair de novo exatamente aqui, cara. Exatamente na sua órbita. Então, qual que é a grande parada, né? É isso que faz, não sei se você já ouviu falar, né? Uma força centrípeta, uma força que aponta para o centro, que é o caso aqui da força gravitacional. Essa força centrípeta, ela redireciona a velocidade do cara. Olha que louco. A velocidade do cara começava apontando para essa direção, aí ele é como se ele saísse um pouquinho, a gravidade puxasse ele e rotacionasse esse vetor. Agora a velocidade começa a apontar para cá. Aí a gravidade vai e gira ele de novo. É como se a gravidade estivesse girando esse vetor velocidade. E a velocidade aqui, então, sempre tangente à trajetória, ela vem parar aqui. Então é como se ele pegasse, tivesse uma tendência, né, de sair nessa direção, na direção em que aponta a velocidade. Então, teoricamente, ele ia estar nessa posição. Porém, o movimento dele é uma composição, né, dessa tendência de sair pela tangente, de sair para onde aponta a velocidade dele, com uma queda em direção ao centro. É a gravidade puxando ele aqui em direção ao Sol. E aí o camarada vem parar onde? Vem parar aqui de novo. Você mais ou menos entendeu o que rolou, cara. O movimento orbital, ele é um movimento de queda. É um cara que o tempo inteiro sai um pouco, né? É a tendência de movimento dele, inércia. Porém, é uma composição de um cara que sai um pouco na direção tangencial, com um cara que cai em direção ao quê? Em direção ao centro do Sol. Então, o tempo inteiro o cara está caindo. Falar assim, por que a Terra não cai no Sol? Talvez não seja nem a pergunta formulada de um jeito correto. A questão é que ela cai, mas existe um certo equilíbrio entre a tendência de escapar e a queda que casa perfeitamente numa órbita. Esse é o equilíbrio que a gente tem que atingir para, por exemplo, o Sonic conseguir completar aquele loop. Ou, por exemplo, a Terra conseguir entrar em órbita em torno do Sol. Então vamos desenhar mais um pouco aqui, mas você mais ou menos entendeu. Continuando essa parada aqui, ó, a Terra pega, tem uma tendência de sair na direção para onde aponta a velocidade, inclusive, se não houvesse de uma força, ela só ia seguir naquela direção mesmo, movimento inercial, movimento na ausência de força, porém existe uma força, então isso vai afetar o movimento dela e afeta como? Puxando ela o tempo inteiro aqui, ó, em direção ao centro. Então, você sacou, cara, tem que existir de fato uma cadência entre esse puxão em direção ao centro e essa tendência de sair fora, senão o negócio vai dar pau. Isso, vai dar pau. Então aqui, ó, sai um pouco, então era pro cara vir parar aqui. De novo, o camarada ele é puxado em direção ao centro, beleza? E ele vem parar aqui. E, enfim, se eu fizer mais uma vez aqui, eu meio que completo uma órbita. O camarada pega, sai, teoricamente ele tenderia a vir parar aqui, é puxado em direção ao centro e vem parar aqui. Você sabe que a gente conseguiu, então, construir uma órbita o tempo inteiro aqui? Ó, onde que está o cara? Está aqui, nessa posição. Mas a gente está entendendo o movimento dele como uma composição de um movimento inercial, de uma tendência de sair na direção tangencial, direção na qual aponta a velocidade, com uma queda em direção ao centro. E essa composição dá justamente a órbita. Então é por isso que a gravidade que faz os objetos caírem também mantém os planetas em órbita, porque em alguma instância a órbita é só um equilíbrio entre a queda e a tendência de escapar. Isso é uma órbita. Então por isso que, por exemplo, voltando agora e respondendo a nossa pergunta, quando eu falar, por que a Terra não cai no Sol? Na verdade ela cai. Só que existe um equilíbrio muito bom ali entre a queda dela e o tanto que ela quer escapar, que possibilita então que ela entre em órbita. Então você mais ou menos sabe qual que está rolando. É uma composição de dois movimentos. Um movimento inercial, uma tendência de escapar, com a força da gravidade puxando o cara que era para estar ali, né? Puxando ele em direção ao centro e fazendo ele cair ali. Então você sabe que tem que ter um equilíbrio muito bem calculado entre esses dois fatores, senão a coisa pode degringolar. Exemplo.
Digamos que aqui, ó, o puxão da gravidade é muito intenso. Por exemplo, aqui, ó, a gravidade aqui está pequenininha, aqui, por exemplo, ela está representando um puxão bem mais intenso. Nesse caso, pode ser que, de fato, a Terra colida com o Sol. Ela cai e colida. Nesse caso que a gente desenhou aqui, a Terra ela está caindo em direção ao Sol, mas sem nunca colidir nele. Ela sempre cai e vem parar exatamente naquela órbita. Faz sentido ou não? Já aqui, se eu estiver falando de um puxão muito grande, se não tiver um equilíbrio entre a velocidade da Terra e a gravidade, pode ser que, de fato, aconteça isso aqui, cara. Ela começa a cair em direção ao Sol e realmente colida com ele, que é o que a gente não quer que aconteça. Mesma coisa lá com o Sonic na hora que ele for fazer o loop. Se ele não tiver velocidade suficiente lá em cima, você meio que sabe o que vai acontecer. Se ele tiver uma velocidade que for, sei lá, muito menor do que precisaria ser, se o puxão aqui em direção ao chão for mais intenso, você sabe o que vai acontecer. Ele vai pegar e vai, puf, cair. Ah, tá, ele não completa o loop, ele cai lá em cima, que é de fato o risco da parada. Então o que você está buscando de fato é esse bom equilíbrio entre a tendência de escapar e o movimento de queda em direção ao centro. É isso que constitui uma órbita. Presta atenção nisso, falei que você vai ficar mais inteligente aqui no final da parada. Agora você entendeu como que de fato a gravidade que faz os objetos caírem é ela própria que mantém os planetas em órbita, desde que haja um equilíbrio legal entre a velocidade e a queda para que o cara esteja estável naquela órbita ali, que é exatamente o que rola tanto no movimento da Terra. Se tiver um bom equilíbrio entre a tendência de escapar e o puxão da gravidade, o cara fica o tempo inteiro caindo sempre na órbita, fica naquele movimento estável. Mesma coisa lá com o Sonic. Então você entendeu qual é a jogada? Pô, então o Sonic, o que rola é o seguinte, ele tem que ter uma velocidade alta o suficiente para que haja esse equilíbrio, para que o puxão em direção ao chão, né, a gravidade não vença, não seja o efeito predominante aqui. Como que você acha, então, esse equilíbrio entre o tanto que você tem que escapar e o tanto que você vai ser puxado em direção ao centro para que esse loop seja possível? Então você sabe que existe uma velocidade mínima que você tem que ter para que esse negócio seja possível e para que não aconteça isso, para que o cara não caia lá no ponto mais alto. Faz sentido ou não? Então aqui a gente fez uma discussão qualitativa, teórica, para a gente entender como é que o fenômeno funciona. Pô, tem como calcular qual que é a menor velocidade que o cara tem que ter para completar esse loop? Tem, cara. Tem como calcular qual que é essa velocidade para que haja esse equilíbrio ali, né, entre a tendência de escapar e o tanto que se cai. E, de fato, o cara esteja naquele movimento de um jeito estável. Você sabe fazer essa conta? Me conta aí embaixo. Se você quiser ver essa conta, comenta aí, quem sabe eu faço um vídeo depois, mas por enquanto aqui eu queria despertar em você a curiosidade, te provocar um pouquinho. Se ficou mais inteligente de fato nesse vídeo, por gentileza, me conta aí e a gente se encontra numa próxima. Valeu!